Vem cá, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo do oceano? Porque se você caísse agora no meio dele, você teria menos de algumas horas antes do seu corpo simplesmente desistir pela fadiga muscular. E isso não é a parte nem mais assustadora, porque embaixo de você existem quilômetros de escuridão, onde literalmente qualquer coisa pode estar. Quando a gente fala do oceano, a primeira coisa que assusta é o tamanho dele. O oceano, em média, cobre 70% da superfície do planeta, e mesmo assim, ele ainda é um dos lugares menos explorados da Terra, ao ponto da gente saber mais sobre o espaço do que o fundo do oceano. E existem regiões tão profundas e tão escuras e isoladas que os cientistas ainda não sabem que tipos de criaturas vivem lá. E talvez seja exatamente isso o que torna o oceano um dos lugares mais assustadores do planeta. Talassofobia, ou, como é mais conhecida, o medo do oceano. Mas não é só um medo comum. Para muitas pessoas, apenas olhar para imagens como essa já é o suficiente para ficarem com medo do oceano, mesmo sem nunca terem entrado de fato no mesmo. O oceano também não ajuda muito, porque diferente de qualquer outro lugar na superfície, ele é vazio. Sem direção, sem referência, sem nada além de água. A não ser que você consiga se guiar pelos astros, se você não tiver uma bússola, você simplesmente não vai conseguir se guiar. E quando você olha para baixo, a sensação muda completamente. Quando pensamos no oceano, na mesma hora pensamos em uma coisa logo de cara: os tubarões. Sendo entre eles o mais mortal de todos, o tubarão branco. Eles em média podem pesar até 680 quilos a 1 tonelada. E isso é só a média, pois os maiores já registrados podem chegar até 1.500 toneladas, sendo que o maior registrado chegou a 2.000 toneladas, com a largura de 6,5 metros, sendo apelidado de Deep Blue. Para você ter uma ideia, ele é mais pesado do que um carro. Olha o tamanho dessa aberração comparado a um ser humano. E mesmo assim, ele se move na água sem fazer quase nenhum som, podendo detectar uma presa a quilômetros de distância, com uma simples gota de sangue. E o pior é que você quase nunca vê ele chegando. E quando você finalmente percebe, já é tarde demais. E se você acha que a única coisa que pode te assustar no mar são tubarões, eu te apresento as lulas gigantes. Essas lulas gigantes podem passar até dos 10 metros de comprimento. Para você ter uma noção, olha o tamanho da comparação entre um humano e uma lula. Não é à toa que existiam histórias antigamente de navegadores sobre lulas gigantes. Olha o tamanho dessa lula, não tem como você não ficar com medo disso. Mas o oceano também não é só perigoso por causa do tamanho. Algumas das coisas mais mortais do oceano você simplesmente não consegue ver, podendo até ser tão mortal quanto um tubarão. E eu tô falando da água-viva. Sendo mais específico, a água-viva caixa. Seus tentáculos são quase invisíveis na água, mas carregam um dos venenos mais letais do planeta, conseguindo causar uma parada cardíaca em um homem adulto. Em questão de minutos, um simples toque já pode ser o suficiente. E se você achou todas essas criaturas bizarras, saiba que elas não estão nem no ponto mais profundo do oceano. Existe um lugar onde, devido à profundidade, a luz não consegue chegar. E é óbvio que eu tô falando da Fossa das Marianas. Um lugar com quase 11.000 metros de profundidade. Para você ter uma ideia, é tão fundo que consegue engolir o Monte Everest inteiro e ainda assim continuar submerso. Olha isso, cara.
E não só isso, a pressão dali é tão absurda que esmagaria o corpo humano instantaneamente. E o mais estranho é que pouquíssimas pessoas já conseguiram chegar lá. Pra você ter uma ideia, mais pessoas pisaram na Lua do que pessoas de fato exploraram a Fossa das Marianas. E mesmo com essa escuridão absurda e essa pressão, algumas espécies conseguem prosperar lá, desenvolvendo uma habilidade que a gente chama de bioluminescência, sendo o mais famoso como o peixe pescador, uma criatura que vive no completo escuro, usando uma espécie de luz para atrair as outras presas. Só de olhar para a cara dele, já dá para ver que ele não é muito gente boa. E outras espécies que também vivem por lá, também não são tão amigáveis assim, como o dragão negro do Pacífico. O nome já diz por si só, né? Ele literalmente parece um dragão negro. Como dá pra ver, ele é um peixe com dentes enormes e com um corpo que praticamente desaparece na escuridão. E outras que literalmente parecem nem ser do nosso planeta, como o isópode gigante. Uma criatura que literalmente parece um inseto e tem o tamanho de um cachorro e vive no fundo do oceano. E mesmo assim ainda existem outras espécies bizarras que ainda não foram descobertas e nem catalogadas. O que só nos faz pensar, será que existe algum monstro abissal lá embaixo que ainda não foi descoberto? Voltando para a superfície em alto mar, navios gigantes parecem pequenos em meio às ondas. E estruturas gigantes feitas de aço podem literalmente ser destruídas como se fossem papel. E existem ondas que são tão grandes que podem literalmente engolir um navio inteiro. E algumas delas podem até chegar aos seus 20 a 30 metros de altura. Para você ter uma ideia, o Cristo Redentor ele mede 38 metros de altura. E o pior, elas podem literalmente surgir do nada junto de uma tempestade, que podem literalmente afundar o seu navio sem menores dificuldades. E se isso já não fosse assustador o suficiente, agora imagina isso acontecendo com você. Em 2013, no Oceano Atlântico, um homem chamado de Harrison Ockney estava trabalhando em um navio de apoio durante uma operação, quando literalmente do nada o navio dele virou e afundou em poucos minutos, levando ele e toda a sua tripulação a cerca de 30 metros de profundidade. E por sorte, ele conseguiu achar uma pequena bolha de ar que ajudou ele a sobreviver mesmo estando no fundo do oceano. E assim, ele sobreviveu por quase 60 horas embaixo do oceano, sem luz, sem saída e sem comunicação. Se imagine na situação dele, sem você saber se realmente alguém vai vir te ajudar. Mas por sorte dele, ele foi resgatado depois por um grupo de mergulhadores, sendo o único sobrevivente daquela catástrofe. Depois de tudo isso que eu mostrei hoje, eu chego numa conclusão, que o oceano ele não é só assustador pelo tamanho dele, mas pela sensação do desconhecido e pelas criaturas que habitam nele, assim como também a insignificância do homem em relação ao oceano. E mesmo assim, a gente só conhece uma parte do oceano, e o que mais me perturba é que o resto ainda tá lá, esperando para ser descoberto.